horas 11 minutinhos, estamos ao vivo para você de toda a região, de outros lugares também. Obrigada sempre pela audiência. Hoje a gente vai conversar sobre a demência, que assusta tantas pessoas. E ela pode ser prevenida, sim, em quase metade dos casos. Hoje, 57 milhões de pessoas vivem com a doença em todo o mundo. E com o envelhecimento da população, a Organização Mundial da Saúde traz recomendações para que nós possamos proteger a saúde do cérebro. Aí logo eu liguei para ele, falei, Reinaldo, vem conversar comigo? Ele disse, vou. Então eu estou recebendo hoje o neurologista Reinaldo Grinovitch, querido, mais uma vez, obrigada, viu? Imagina. Por ter vindo. E para a gente falar sobre, é recente, né, essa divulgação das novas diretrizes, dos novos caminhos para a demência. Mas antes da gente entrar nisso, vamos definir, para quem às vezes confunde, o que é a demência? Então, demência é uma doença que se caracteriza por uma alteração nas funções cognitivas, inicialmente na memória, né? Então, a pessoa que tem um quadro demencial, né? Existem vários tipos de demência, ela tem que ter um prejuízo na memória recente, a memória do dia a dia, né? Tá. Esse é o principal sintoma. E na evolução, você vai tendo outros sintomas associados, cognitivos e tal. Depende da localização, né, do déficit, vamos falar assim, ou da doença, aí a manifestação inicial pode ser um pouco diferente. Você sempre tem que ter um problema de memória, né? Isso, Ponto. recente. Ponto. Isso aí vamos falar assim, é como se fosse um sintoma único para todas as demências, né? Tá. Só que, por exemplo, você pega a demência frontotemporal. Às vezes o que vai chamar mais atenção é mudança de comportamento. É aqui, né? É. Na parte da frente da... Então, mudança de comportamento. Você pega, igual aquele caso do Bruce Willis, que ele tinha uma afasia primária progressiva, que pega mais parte frontal superior. Então, aí ele tem mais uma dificuldade de nomear as coisas. Mas todas elas, você tem que ter uma dificuldade de memória recente. E ressaltando sempre que o diagnóstico de qualquer demência ainda hoje, ele é basicamente clínico, sabe? Pela história. Você faz alguns exames para descartar, mas não tem nenhum exame ainda, né? Embora tenha alguns exames para Alzheimer, para essas demências temporais, você pode fazer alguns, tomografia por espectroscopia, né? Que você pode, eventualmente, fazer um diagnóstico mais certo. Mas o diagnóstico ainda é basicamente clínico, sabe? Pela avaliação clínica, história, o exame, o trabalho do médico, né? Vamos falar assim. Nem todo esquecimento significa demência. Não. Uma dica que eu sempre falo, até uma vez que eu vim aqui, que eu já falei, é só reforçando. Por exemplo, pega a pessoa de meia idade e começa a esquecer, né? Aí vai no consultório. Tá. Aí ela pagou a consulta lá, entrou no consultório. Se ela entrou sozinha, eu já fico tranquilo, porque ela está percebendo, né? O pior é quando a pessoa vem com alguém. Então, quando a pessoa esquece, mas ela dá conta do esquecimento dela, ela percebe que está esquecendo, mesmo que seja uma coisa relevante, a gente fica mais ou menos tranquilo. Porque a pessoa que tem uma demência instalada, ela não percebe. Alguém da família leva, um parente, um amigo, seja lá quem for, e ela fala assim, não sei o que eu estou fazendo aqui porque esse meu amigo está doido, porque eu não esqueço nada. Entendeu? Entendi. Então, quando você percebe que tem um problema de memória, não que você não tenha nada, não é isso que eu estou falando, mas a demência, quando ela está instalada, normalmente a pessoa não percebe. É uma dica, né? São várias outras, mas essa é a principal. Essa é a principal. Quando a gente fala de demência, é claro que a gente associa o Alzheimer. Sim. Faz parte do quadro demencial ou é totalmente diferente? Então, das demências, a mais comum é a demência de Alzheimer. Alzheimer, A doença de Alzheimer é mais comum dentro das demências todas que tem descritas, né? São alguns tipos. O Alzheimer é mais comum, mais prevalente, né? Na população de forma geral, né? Então, por isso que você mais ou menos faz um sinônimo de demência com Alzheimer, mas não é todo o caso Alzheimer. Mas ela é mais comum. Então, quando você começa um quadro demencial, a princípio, você está tratando um quadro de Alzheimer, né? Porque ela é mais comum. Entendi. Hoje é quase 70% dos casos, não é? Por aí, 60%, 70%. 70%. Se você, Mônica, se você aprofunda um pouquinho mais o diagnóstico, né, com esses recursos que a gente tem hoje, você diminui um pouquinho essa margem, mas é que muitas vezes a pessoa tem Alzheimer associado com outra coisa, sabe? Então, por exemplo, ela tem o Alzheimer e teve vários AVCs, né? Eu estou dando um exemplo. Ela tem uma demência vascular junto com Alzheimer, entendeu? Entendi. Então você mistura as coisas. Então, mas se você aprofunda um pouquinho mais no diagnóstico, você diferencia um pouquinho, então ela cai um pouquinho a porcentagem. Embora, hoje, na situação hoje de tratamento, é importante você fazer o diagnóstico, obviamente que é, mas não muda muito o tratamento. Entendi. As demências todas,
os tratamentos que tem preconizado hoje de medicação, de cuidados e tal, são mais ou menos únicos para todas, né? Alzheimer é mais estudado porque tem mais casos, mas o que você vai usar de medicação para demência frontotemporal, corpúsculo de Levy, demência do lobo temporal, afasia primária progressiva, é mais ou menos igual ao que se usa no Alzheimer. Demência é uma questão de idade ou não? A gente tem visto, né, os casos cada vez mais em faixas etárias mais novas. Quanto mais idade, mais chance de ter demência, porque ela é uma doença que afeta mais pessoa idosa. Mas existe demência em pessoa jovem, né? Pode acontecer. Outro dia mesmo fiz um diagnóstico de um paciente de 40 e poucos anos, né? Nossa, é muito novo. Muito novo, é. E o que explica isso? E tem as demências, existe uma forma de demência de Alzheimer familiar, que acomete todas as pessoas jovens da família. E começa a partir da terceira, quarta década. Aqui em Berlândia acho que tem, se não me engano, até onde eu sabia, 3 ou 4 famílias. Que aí afeta só os homens, a maioria das vezes mais os homens, né? Então o impacto. Então, assim, por que acontece isso? Isso é uma variação muito genética, né? Porque a demência de Alzheimer, principalmente, é uma doença de base genética. E algumas pessoas manifestam com 70 anos, outra com 60, outra com 50. A maioria depois de 65, 70 anos, né? Se você vai... A pessoa vai envelhecendo, né? Então vamos falar assim, ó, pessoas de 85 para cima, a maioria, vamos falar, quase 30%, 40% tem algum sintoma demencial, né? Então, quanto mais idade, mais chance de ter. Mais chance de ter. Agora, a Organização Mundial da Saúde divulgou recentemente que quase metade, vamos dizer ali, eu estou querendo ser mais otimista, né? Dos casos de demência podem ser evitados ou até adiados. Divulgação que foi feita recente com novos caminhos aí para a gente cuidar do nosso cérebro. Eu entendo esse negócio deles falarem assim, evitado, mas é muito mais adiado do que evitado. Do que evitado. Porque se você tem o marcador genético lá, que hoje já se sabe muito, né, de marcação genética para a doença de Alzheimer e outras variantes, você tem uma grande chance de desenvolver. Aí você pode desenvolver ou não. E o tempo vai ser determinado por isso também, por que você faz antes, né, da sua vida, e a evolução também, porque essa coisa da prevenção que eles estão falando é muito mais para você tentar evitar o início e quando começar, ela começar mais lentamente, entendeu? Entendi. Então essas são as diretrizes, mas não que você consiga evitar totalmente se você tem um perfil genético. E quando mais cedo eu começo, melhor ou não? Claro, evidente. As diretrizes quanto mais cedo, né? Que é a questão de que a gente sempre fala aqui, vida saudável, né? Alimentação regular, sono regular e o principal, atividade física, né? O pessoal pensa que eu tenho academia, mas não é, mas tem que fazer atividade física, sabe? Porque isso é a única coisa que se prova, né, que você consegue retardar o início e retardar a progressão da doença, né? A gente está começando essa boa conversa com meu amigo neurologista Reinaldo Grinovitch. Ele trouxe um pouquinho dessas diretrizes, mas nós vamos reforçar na próxima etapa da nossa conversa, juntamente também com as suas dúvidas que você pode tirar pelo 998-97000. O meu WhatsApp está na telinha para você salvar e mandar a sua mensagem, tá? Você gosta de flor? Você gosta de orquídea? Sim, adoro. Vai ter exposição aqui em Uberlândia. Vou contar para você, Reinaldo disse, entre 60% e 70% dos casos. A Organização Mundial da Saúde sugeriu recentemente novos caminhos para a prevenção que nós vamos fazer questão de reforçar com vocês. Mais uma vez, eu apresento o neurologista Reinaldo Grinovitch comigo. Deixa eu trazer as perguntas da minha turma aqui. A Marília, que está lá em Uberaba, Reinaldo, ela queria saber o seguinte: se o esquecimento de tarefas simples, a falta de concentração e a irritabilidade, se esse pacote pode ser demência. Ela falou que está sofrendo com isso, tem 42 anos de idade. Então, Mônica, isso é uma coisa interessante que ela falou, porque muitas vezes a pessoa acha que está com problema de memória, né, de demência e tal, e na verdade ela tem um problema de concentração, né? Porque para você ter memória, é obrigatório você ter concentração. Então vamos falar assim, prevalência de doença em adulto jovem até a velhice, é muito mais comum você ter déficit de atenção não diagnosticado do que uma demência numa fase inicial. Então se você... É um pré-requisito. Para você ter memória, você tem que ter concentração. Se você não tem concentração, você não tem memória. Então, muitas vezes a pessoa tem déficit de concentração, que é outra doença, né? Por isso que é importante, quando você tem suspeito, principalmente pessoa jovem, né? No idoso, às vezes até é um pouco mais fácil você fazer o diagnóstico e tal, mas na pessoa mais jovem, vamos falar assim, adulto jovem,
adolescente, para você fazer a avaliação neuropsicológica. Porque ela vai dar para você se você tem realmente problema na memória recente ou se você tem um déficit na concentração. Porque essa avaliação são vários testes que a neuropsicóloga faz. Legal. E que conforme ela faz os testes, ela vai conseguir determinar o diagnóstico, que é meio que impossível você fazer isso no consultório, porque são várias sessões, demorado, vários testes. Mas é uma avaliação extremamente importante para fechar o diagnóstico e para conduzir o caso, né? Porque às vezes é déficit de concentração e não de memória. Outra coisa que ela falou, irritabilidade. Sim. Se você tem um quadro de ansiedade muito grande, irritabilidade, você não concentra. Você não concentrando, você não tem memória. Então, por exemplo, isso, reforçando mais uma vez a avaliação neuropsicológica, porque ela determina e fala assim, o seu problema não é nem déficit de concentração, nem memória, é ansiedade. É ansiedade. E aí a gente trata de acordo, né? Para você não ficar, principalmente pessoa mais jovem, testando medicação, né? Eu pego muito paciente e falo, eu já tomei isso, nada melhorou. Por quê? Porque não tem um diagnóstico certo, né? Então é melhor a gente perder um tempo um pouco para fazer uma avaliação correta e fazer um diagnóstico e conduzir o caso melhor. Foi bom você tratar disso, porque eu vou até trazer uma neuropsicóloga aqui para a gente poder falar sobre isso e alertar as pessoas, sabe? Aí o Roberto, que também está em Uberaba, audiência total em Uberaba, fico muito feliz, ele queria saber sobre a demência de Lewy. O que é a demência de Lewy? Demência do corpúsculo de Lewy é uma demência que acomete idoso também, mais comum, e a característica principal dela é que começa com alucinação visual. Então a pessoa começa a ter essa alucinação visual, então ela, principalmente à noite, ela vai deitar no quarto e falar, precisa tirar as baratas que estão aqui, sabe, os bichos. Normalmente a alucinação tem um processo demencial, às vezes alteração comportamental, mas o que chama a atenção do corpúsculo de Lewy são as alterações visuais, alucinações visuais, que meio que inaugura o quadro, né? Por isso que eu falo que tem as diferenças, né? Sempre tem problema de memória, recente, beleza? Mas no corpúsculo de Lewy, você tem alucinação visual associada. E tem tratamento? É parecido com Alzheimer, né? Mesmo medicação e tal. Você controla medicação para diminuir essas coisas das alucinações, né? Que incomoda muito, Imagino, né? que horror. E é muito confundido com doença psiquiátrica e tudo, né? Mas é a demência do corpúsculo de Lewy, a característica é essa, né? Incidência homens e mulheres da mesma forma? É, homem um pouquinho mais. Mais, né? Como todas as demências, de forma geral. Lá no Shopping Park, eu estou com a Ana Flávia, que está grávida de 34 semanas e o coração dela está apertado, eu te conto por quê. Ela foi diagnosticada com gliose, o doutor Reinaldo vai explicar isso pra gente. Aí depois, numa ressonância, verificou-se que ela teve um AVC. Agora ela está grávida de 34 semanas e está perdendo a memória. Ela está preocupada se isso pode piorar, se isso indica demência. Vamos sossegar o coração da Ana Flávia? Então, Mônica, primeiro para sossegar, gliose não é uma doença. Tá. Gliose é uma alteração radiológica, né? Você faz a ressonância. As nossas ressonâncias hoje são muito boas, né? Comparado à época que eu formei, é absurda a evolução, né? Mudou muito. Então você consegue ver alterações que você não via antes. Mas as gliose, suspeita de gliose, vamos falar assim, porque se você ler o laudo, na maioria das vezes, da ressonância, e só vê na ressonância, está escrito assim, possibilidade, né, de gliose ou microangiopatia e tal. Então isso é uma possibilidade, porque gliose, na verdade, é uma reação inflamatória do cérebro no processo normal de envelhecimento, sem ser patológico. Então não existe a doença gliose, existe a alteração radiológica gliose, que não necessariamente é associada com doença. Se você pega as pessoas que têm Alzheimer, talvez elas tenham uma incidência maior de gliose, mas não é isso que faz ter a demência. Vou dar um exemplo, se eu pego pacientes que têm cérebro normal, né? Cérebro normal e tem Alzheimer. E eu pego pacientes que têm cabeça normal e ressonância totalmente alterada. Entendeu? Então não é obrigatório. Então a gliose, ela não é uma doença, é uma alteração radiológica só. Você não pode falar, eu tenho uma doença chamada gliose, porque não é doença, é alteração radiológica. Né? Entendeu? E esse problema de memória dela a gente tem que investigar, porque às vezes tem a ver com isso aí da concentração, ansiedade, uma série de coisas que pode provocar. Tá. Né? E aí ela grávida, com medo, isso vai aumentando a ansiedade. Ela volta naquele começo que eu te falei. Como ela é nova, né? Ela está grávida. A idade dela, deixa eu ver se né? tem idade. 35 anos. 35 anos, então. Se ela é nova e ela está percebendo que está esquecendo, eu já fico tranquilo. Porque se fosse uma demência, era o marido dela
fala assim, ó, minha mulher está grávida aqui, esquecendo tudo. Interessante. Deixa eu trazer, antes de voltar com as suas perguntas, eu quero trazer essas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Você vai se surpreender porque não tem nenhum milagre, não tem nada extraordinário. Vou pedir ao pessoal, os meus amigos do Switcher, para colocar aqui para mim, olha, os fatores de risco que a gente pode mudar. Isso aí. Fumar, ou seja, parou. Claro. Né? Consumo de álcool exagerado. Diminuir. Né? Sedentarismo. Exercício, principal. Não gosto, vai ter que gostar. Né? Isolamento social, achei isso interessante. Isso aí é o mais importante. Você sabe que as demências evoluem mais rápido quando as pessoas se isolam. E é normal. Por exemplo, um idoso começa a ter problema de memória. O que ele faz? Ele não quer ser amigo com os amigos, ele fica constrangido. E isso é a pior coisa que tem. Então, um grupo de amigos, esses grupos dessas instituições, né, que tem, como é que fala? Eu esqueci o nome. De atividades, que tem essas atividades nessas tipo ONG, né, que faz social, é fundamental. Aqui a gente tem os CEAs. Quanto mais atividade social, menos a doença evolui. Isso aí é provado já há muito tempo. Então tem que ter contato com outras pessoas. Se isolou, a doença vai evoluir. Tem um problema, né? Poluição do ar também é um fator de risco? Você sabe que, por exemplo, tem alguns lugares Isso eu estou falando assim, tem vários outros fatores, né? Genéticos e tal. Mas você pega populações da Itália, né? Tô citando a Itália porque tem esse trabalho que é clássico. E que você vai lá e quase não tem demência lá na população. Aí você vai ver, é um dos lugares que tem menos índice de poluição ambiental, né? Talvez não seja só isso, mas é muito comum você ter, talvez porque põe mais gente e tal, mas é muito mais comum ter Alzheimer em população rural, urbana do que rural, né? Muito mais comum. Doenças como hipertensão e diabetes, evitar ou controlar? Controlar. Hipertensão e diabetes tem que ser controlado, porque a hipertensão e diabetes não controlado, você vai tendo essa coisa que nós falamos da nossa amiga aí, os micro-AVCs, né, entre aspas. Então a doença, porque a hipertensão e diabetes, elas vão afetando o sistema vascular, vamos falar assim. E aí você começa a ter degeneração vascular cerebral, então aumenta a chance. Então tudo isso aí é fundamental. Fumo, cigarro, álcool moderado e atividade física. Gente. Atividade física. A gente tem que fazer, não tem essa, não gosto, não tem tempo. A gente tem que arrumar, porque é o que eles falam sempre pra gente. Tem que fazer, escolher uma ou duas, se for possível, e fazer. Né? O estresse também entra nisso aí? Também, o estresse tem um peso? Fundamental, né? Se você tem um quadro de ansiedade, mesmo depressivo exacerbado, você aumenta a chance de demência. É comum a pessoa manifestar o sintoma inicial da demência, por exemplo, quando perde um parente, né? Aquele casal de idosos. Sim. Estão se controlando os dois lá. Um morre, o outro começa a desenvolver demência quando ele parte, né? Quando o companheiro ou a companheira parte. Porque o estado depressivo favorece você desenvolver a demência, né? Deixa eu trazer a Vera Lúcia, a mãe dela vai fazer 64 anos, está nova, sua mãe querida. E ela esquece tudo que aconteceu ontem, Reinaldo, e só lembra na hora. Lembrou na hora, depois passou e esqueceu. É um sinal? Isso pode ser, porque você interage normalmente naquele momento, mas você não lembra o que aconteceu. Então, é justamente a memória recente isso aí, né? Você não consegue lembrar. Por exemplo, é muito comum a gente pegar as pessoas que estão com suspeito de Alzheimer, vai no consultório, e aí ela, por exemplo, foi na sexta, eu pergunto assim, o que você comeu na quinta, no almoço? A pessoa já não lembra, entendeu? Entendi. Essa é a memória recente que é afetada inicialmente, né? Eu estou lembrando de mim. Você ficou pensando que você comeu ontem. Já fui ontem, lá na quinta-feira. A Joana Dark quer saber se existe algum tipo de demência que pode ser reversível. Acho essa pergunta dela bem interessante. As demências reversíveis são as que são relacionadas, né, os quadros de dificuldade cognitiva, quando são relacionados a problemas metabólicos. Então, por exemplo, você tem baixa de vitamina B12, baixa de ácido fólico, aí você corrige, você melhora. Se você tem, por exemplo, diabetes, hipertensão descontrolada, você controlou, você vai melhorar. Eu vou fazer mais uma pausa com o Dr. Reinaldo Grinovich, neurologista, falando para a gente, né, de como nós podemos adiar a demência segundo as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. E aí eu vi que as pessoas estão aqui com essa questão da memória. Queria saber se você tem algum segredinho para a gente, para que a gente... Bia, elas estão lá no bairro Integração acompanhando a você. Muito obrigada pela audiência. A turma do YouTube também. Vou trazer as perguntas aqui, Reinaldo. A Sueli está lá em São Paulo. Aí a mãe dela tem 85 anos. O profissional, né, prescreveu sertralina. Esse medicamento é para deixar o paciente mais calma no quadro de demência? Pode ser. Para a demência em si não é indicado, né?
O que é muito comum, eu estava falando com você, Mônica, é que as pessoas idosas, às vezes, começam a ter um quadro demencial, elas têm um quadro parecendo uma depressão, mas na verdade não é bem uma depressão, é uma pseudodepressão, né? Porque ela fica meio apática, ela começa a não se interessar mais pelas coisas, às vezes até por constrangimento de esquecer as coisas e tal, né? Então, e às vezes se usa antidepressivo não para tratar a demência, mas para tratar os sintomas em volta, né? Porque para a demência mesmo ele não tem ação, né? O que não pode é você confundir, achando que a pessoa está deprimida e na verdade está começando um quadro demencial, né? Então tem que investigar essa coisa da memória, fazer alguns testes e tal, porque você começa a tratar a depressão, a pessoa às vezes melhora, mas você atrasou o tratamento da demência. Porque quanto mais cedo você tratar, a evolução vai ser menor, né? Ou mais lenta, vamos dizer assim, né? O Fábio Marçal tem 51 anos, fiquei preocupada com ele. Ele é carreteiro e quando ele para dormir na estrada, vou te falar, viu? Bênçãos para vocês, carreteiros, motoristas de caminhão, porque não é fácil. Bom, parou, dormiu, acordou. Ele não se lembra de imediato onde é que ele está. Ele deve se preocupar? Então, isso é comum nas pessoas que têm essa vida igual a deles, né? De muito assim, você está cada dia morando num lugar, cada dia dormindo num lugar e viajando muito e muitas vezes além do que deve, né? Eu falo em tempo de trabalho, então, às vezes eu sei de motorista que dirige 16 horas, 14 horas seguidas, né? Quando você começa, o cérebro, todos nós temos um limite, né? E cada um vai saber o seu limite ao longo do tempo. Então chega numa hora que a reserva acaba, e aí você acorda lá onde é que eu estou, porque você viajou muito, fez muita coisa, né? Então pode acontecer. Não necessariamente isso é um sinal de um problema demencial, mas tem que olhar porque às vezes a desorientação temporoespacial, algumas formas de demência é um dos sintomas iniciais, né? Então. Frontotemporal, temporal e tal. Então tem que olhar isso com calma. Mas no caso dele eu acho que é mais, não demência, cansaço. Cansaço, eu ia trazer essa palavra agora. Cansaço, fadiga, Isso. falta de rotina. Isso. Porque ele não tem uma rotina, a cada hora ele está num lugar. Comendo coisas diferentes. Exatamente, se alimentando não tem de horas rotina diferentes. saudável, né? E dormindo pouco, né? Então, o sono entra naquela questão das diretrizes. Foi bom até falar do caso dele para a gente lembrar disso. Está nas diretrizes aí, é fundamental, sono regular. O importante é você, por exemplo, a gente ao longo do tempo vai diminuindo a necessidade de sono. Mas o importante é você manter uma rotina de sono, você procurar ser o mais rotineiro possível. Então, dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Idoso, né? Vamos falar assim, de 65 anos para cima, você tem de 6 a 7 horas de sono, está ótimo. Às vezes até um pouquinho menos. Mas o importante é ela ser regular. Dorme na mesma hora, acorda na mesma hora. Isso faz toda a diferença para o cérebro, para a saúde cerebral. Porque a gente sabe que o cérebro se recupera muito da função dele durante o sono. Durante o sono, sono né? profundo. A Cláudia, que está no bairro Nova Uberlândia, ela tem 57 anos e queria saber o seguinte, Reinaldo, tem alguns medicamentos que causam a perda de memória com uso contínuo? Isso pode levar à demência? Então, tem um trabalho clássico, né, de falar dos remédios para dormir, né, os benzodiazepínicos, aqueles tarja preta, né, que causam memória. Mas é bom até ter essa oportunidade para falar. O trabalho que foi feito foi o seguinte, e a gente vai voltar na questão do sono. Foi feito 4 grupos de estudo, pessoas que dormem sem remédio, pessoa que toma remédio de dose habitual, quem toma em excesso e quem não dorme. E fizeram a avaliação da memória ao longo do tempo. O pior resultado é quem não dorme de memória. Então, quem toma o remédio, quem dorme sem remédio e quem toma em dose habitual, tem não tem diferença de memória. Quem abusa vai ter... Então, o problema do remédio controlado não é o uso dele, é o abuso dele, né? Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu atendi uma paciente que tomava 6 Lexotan de 6 miligramas. Aí a dose muito alta. Aí ela vai ter problema. Mas eu tenho vários pacientes que tomam, vamos falar, um Zolpidem à noite, vários anos, problema zero de memória. Porque se você usar regularmente e você dormir bem, o sono é muito mais importante que o uso da medicação, né? O problema dessas medicações todas controladas é o abuso. E pode acontecer abuso com a medicação? Pode, se você tiver uma orientação errada, né? Eu sempre falo, quando eu passo um remédio para uma paciente que é controlado, ele vai ficar dependente, vai. A dependência, o problema dela, não, o problema é meu. O médico tem que saber colocar e tem que saber tirar o remédio. Então a dependência não é problema seu, é meu problema. Se eu coloquei, eu tenho que saber tirar. Interessante. Alex, sobre a demência, a incerteza me acomete. Será que teremos alguém que cuide de nós? É uma outra questão muito interessante que a gente quer até tratar, porque
vem a demência e aí vem a situação da família para cuidar. E aí vem muito aquela questão, meu pai ou minha mãe estão, né, com o problema. Aí de repente você quer falar, não mãe, você comeu isso ontem. Não mãe, ontem você viu minha tia. Não, minha tia não esteve aqui ontem. Mônica, é muito importante você falar isso, que é a questão cultural nossa, né? A gente tem culturalmente aqui no Brasil uma coisa assim, se eu puser meu pai o meu parente numa casa de idoso, eu estou largando ele para lá. Sim. E muitas vezes não, porque você está levando para um lugar que tem especialista. Então, o cuidador é diferente do parente. A pessoa tem que ter formação em cuidador de idoso, com demência, ou qualquer doença dessa degenerativa. Então, o cuidador existe para isso, ele tem uma formação. Então, ele sabe lidar com isso. Que às vezes o parente, por mais boa vontade e amor que tenha, não consegue, né? Mas a gente esbarra aqui numa questão cultural, né? Você fala assim, eu pus meu pai no idoso. Nossa, o Reinaldo não gosta da mãe dele, do pai dele, sabe? Existe a coisa cultural. Então, é importante, se você não quer colocar numa casa de idoso, mas você tentar, se tiver condição, claro, né? Porque a gente sabe que é um custo financeiro grande. Mas você tem um cuidador, porque o cuidador é especialista e treinado e tem formação para lidar com isso, não você. E vai causando desespero na família e tudo mais, né? A Ana Carolina, o pai dela tem 70 anos, foi diagnosticado com Alzheimer moderado, mas só fica caladinho no canto e repete as mesmas coisas o tempo que está conversando. E evita o banho o tempo todo, né? Às vezes fica só dormindo, ele tem diabetes e aí ela quer uma orientação. É isso aí mesmo que eu te falei, é o negócio da apatia, né? Às vezes você percebe, né, por exemplo, em reunião familiar, eu estou falando da minha família, da minha esposa, que uma vez eu percebi que o tio dela estava iniciando um quadro de Alzheimer, porque ele era um cara extremamente comunicativo e começou a ficar isolado, né? Então esse isolamento é comum, porque a pessoa tem dificuldade de lembrar das coisas e começa a se isolar. Sim. Então não é bem uma depressão, né? Uma pseudodepressão, porque é mais um quadro de apatia, né? Agora, isso tudo que ela está falando é o quadro clássico do Alzheimer, essa apatia, essa rigidez, né? Às vezes não quer tomar banho, porque começa a não se importar muito com as coisas, né? Vai apagando. Mas aí tem o tratamento, que as medicações às vezes ajudam, né? E a gente tem que entender também que hoje as medicações que tem, elas são tem limitação, né? A gente consegue melhorar, mas não muito. Embora tenha medicação nova, que vai chegar no Brasil, já está praticamente aprovada, que é uma medicação endovenosa que paralisa totalmente a evolução. Você não melhora, mas não piora mais. Mas não piora mais. É fantástico, né? Um remédio eu vi muito bom. que está para chegar, né? Exatamente. Só que o custo... Alto, altíssimo, mais de 10 mil. Vai ser via governo, né? Via, assim, suplementação pelo SUS, porque o custo é muito alto, mas é maravilhoso o tratamento, né? Lembra que eu perguntei para o Reinaldo se ele tem uma dica, né? Para que a gente possa melhorar a nossa memória, porque é excesso de informação, é excesso de tela, preocupações aos montes. Então, o que a gente pode fazer para que tenhamos foco, tenhamos a nossa memória preservada? E vou aproveitar a Bianca, que quer saber, né, se o esquecimento natural do dia a dia, cansaço e idade, se isso numa pessoa de 70 anos é normal ou se já é indício de demência. Vou começar pelo fim aí, é normal, porque você existe um declínio cognitivo, né? A gente com a idade, a gente vai tendo declínio cognitivo. Então, o declínio cognitivo do idoso é normal. O grande problema nosso é diferenciar o declínio cognitivo do Alzheimer ou de uma demência numa fase inicial. Esse é o grande problema, né? Agora, dica, o principal é o que a gente já falou, né? Atividade física, alimentação regular, sono regular e contato social. Você tem que ter amigos, né? A melhor coisa, exercício com amigos, né? Vamos falar assim, seria a melhor coisa. E a principal coisa, Mônica, falando desse medicamento novo, a medicina está mudando muito, né? Eu falei para você aqui que eu estava em contato com uma amiga nossa médica, a Natália Maia, e ela falou para mim assim, Reinaldo, eu vou dar uma dica para você, porque eu faço tratamento com ela das coisas metabólicas assim. Ela falou para mim assim, uma dica que eu vou dar para você, se mantenha vivo nos próximos 10 anos, porque em 10 anos a medicina vai mudar muito. Significativamente. Muito, e essas doenças degenerativas, né, da minha área, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, todas essas demências, elas vão ter controle assim, eu não vou te falar 100%, mas a vida vai ser diferente. Então, o que eu quero dizer? Você ter vida, né? Se você se cuidar da sua saúde. Então ela falou, se mantenha vivo. O que é isso? Fazer exercício, cuida da pressão, cuida do diabetes, sedentarismo, né? Obesidade. Gerencia o estresse. Não fuma, não bebe muito, né? Essas coisas. Se cuida. Porque em 10 anos o tratamento vai ser outra história. Então a vida vai ser... A gente viver até 90, 100 anos
vai ser comum. E viver bem. Não é que eu estou sendo otimista, exagerado, porque vai acontecer. Viver bem, né? Exatamente. Porque 90, 100 anos você com a cabeça ruim, fica ruim. Fica péssimo. Mas viver bem, né? Por isso que ela falou para mim, se mantenha vivo nos próximos 10 anos. Eu estou seguindo a firma. Eu vou seguir junto aí também. Ela falou. Deixa eu trazer o José Martins, que está lá no Granada. Ele falou, Mônica, eu tenho um problema. Coisas de 50 anos atrás, eu lembro tudinho. Acho que escreveu de jeitinho. Agora, coisas mais recentes, esqueço. Estou com 68. Tá novo, né? É isso mesmo. Por exemplo, as demências, elas afetam inicialmente a memória recente e as memórias passadas, né? As anterógradas, elas ficam mais tempo preservadas. Se a pessoa tem uma demência, ela vai perder a memória antiga, mas ela fica preservada há muito tempo. Então, o que chama atenção é a memória recente. Ler, fazer palavra cruzada, isso ajuda? Isso ajuda, mas memória verbal. A nossa memória são várias coisas, né? Tá. Memória verbal. Tem um livro que uma vez que eu vim aqui, eu falei e vou falar de novo. Chama assim, Mantenha o seu cérebro vivo. São dicas de pesquisador da Harvard e da Stanford, se não me engano, que eles dão dicas do dia a dia, como você fazer, para você manter sua memória ou sua função cognitiva boa. Então é um livro muito facinho de ler. Mantenha seu cérebro vivo. Vou atrás. Você lê a coisa do dia a dia. Por exemplo, ele dá dica assim, você pôr a roupa um dia que você vai acordar de manhã, vai se trocar. Põe a roupa lá, não acende a luz. Tenta se trocar sem luz, para você usar outro sentido além da visão. Entendeu? Entendi demais. Outra coisa, combina a família. Um almoço de família não pode falar, tem que se comunicar só com gestos, sem fala. Entendeu? Entendi. Para você usar outras áreas do cérebro. Então, há dicas muito legais para você ativar outras áreas do cérebro. Quando você ativa a leitura e a palavra cruzada, é memória verbal. Mas tem outros aspectos que a gente precisa trabalhar também. Vou atrás desse livro pra gente, tá bom? Deixa eu trazer a Cláudia de Ituiutaba. Ela foi diagnosticada com AVC isquêmico, ficou com confusão mental e falta de equilíbrio. Ela corre um risco maior de demência? Quando você tem AVCs de repetição, aí tem uma das variações de demência, que é demência por múltiplos infartos, né? Vários AVCs, né, isquêmicos seguidos, você pode desenvolver uma demência por múltiplos infartos, né? Então, o risco é se você tiver outros, né? Depende, se você tem um AVC que afeta uma das áreas da memória, que são várias áreas, vamos falar assim, aí você tem uma chance. Por exemplo, às vezes você pega um AVC que afeta a sua parte de fala. Então, como você não fala mais, às vezes você começa a ter dificuldade em memória verbal e por aí vai, né? Então, o AVC é um fator de risco para a demência se você tiver repetição. E siga as orientações que o Dr. Renato falou aqui, viu, minha amiga Cláudia? Eu achei a pergunta da Deni, que está lá em Pernambuco assistindo a gente. Que beleza. Legal. Ela falou, Mônica, é possível evitar que o bebê nasça com demência conforme o seu desenvolvimento pós-parto? Criança, bebê... Não, então, não tem jeito. O que vai acontecer vai ser no futuro, que eu te falei. No futuro. Mantenha-se vivo, porque daqui a um tempo você vai falar assim, o gene tal é o que provoca Alzheimer, em 90% das pessoas. Aí eu vou lá e mudo o gene. Que vai ser o futuro da medicina, mas isso vai demorar. Mas é a manipulação genética, né? Manipulação genética para o bem, né? Não para o mal. Mas é o futuro da medicina, eu acho que é isso aí. Mas no bebê não. O bebê, mesmo que ele tenha o gene para Alzheimer, ou para qualquer demência, ele vai desenvolver ao longo do tempo, né? Alguns alimentos, eu vi que uma pessoa perguntou aqui, porque são tantas perguntas, gente, me perdoem, mas alguns alimentos podem ajudar nessa preservação do cérebro, a saúde do cérebro? Então, até hoje, Mônica, não tem nada assim comprovado, né? Existe a famosa dieta do Mediterrâneo, né, que o pessoal faz, tal, mas não tem nada comprovado. O que se sabe, assim, dieta saudável, né? Você evitar coisa enlatada, fritura, coisa muito gordurosa, essas coisas. Você tem que evitar fazer uma dieta mais saudável. De dieta, a única coisa que tem talvez alguma especulação, mas tem trabalho que fala que sim, outros falam que não, é a reposição de ômega 3, né? Que tem uma ação, teoricamente, na preservação da função cerebral, mas nada assim, dieta é nada comprovado. O importante é você manter a alimentação regular. E com uma alimentação mais saudável possível. Prosa boa. Antes de me despedir do Dr. Reinaldo Grinovich, que é neurologista com a gente aqui, eu quero convidar ele e você para que a gente vá conversar agora com a Tatiana, que começou o programa mostrando orquídeas maravilhosas. Agora ela está num outro ponto da cidade. Eu fui passear